Olá, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal, aqui quem vos fala é o Davi. E hoje, meus irmãos, eu vou explicar um pouco mais sobre o mecanismo da política, como funciona no Brasil e no mundo. De vez em quando, a rede podre de televisão, assim como as demais, não sei se forçado por uma lei universal, por uma lei de Deus que diz que eles têm que dar a chance das pessoas se defenderem, ou se às vezes o tiro sai pela culatra, onde eles tentam levar pessoas que estão despertas e tentam esclarecer a verdade à população, eles tentam levar essas pessoas em seus programas para ridicularizá-las. Mas esquecem que desde o começo dos tempos, como relata as escrituras, Deus muitas vezes dá o dom da palavra. Então essas pessoas que talvez foram colocadas ali para sair ridicularizadas, elas dão um show de informação. Nesse caso que você vai ver agora, em uma entrevista naquele programa, entrevista com Bilal, ou entrevista com Bial, alguma coisa assim. Inclusive já parou de passar. Eu não tenho assistido a Rede Podre faz muitos anos, mas acredito que esse programa não está mais no ar. Vocês podem confirmar aí nos comentários. E uma pessoa disse a verdade. Não sei se esse é o motivo, inclusive, do programa ter saído do ar. Isso já aconteceu com diversas pessoas talentosas, como o Jô Soares, por exemplo, que começou a fazer entrevistas no seu espaço, garantido pelo seu contrato, mas que ia contra a vontade da emissora. Então ele acabou sendo demitido e caindo, de fato, no vale do esquecimento. Que é isso que eles fazem. Enfim, eu quero que você preste muita atenção no mecanismo, como funciona a política. O cara vai falar da política nacional, mas ao decorrer da entrevista eu vou interrompendo e vou explicando para vocês, inclusive porque isso é uma coisa global. Essa forma de agir deles é uma coisa global. Mas é importante você prestar atenção, porque dessa vez não é o Davi que está dizendo. É uma pessoa que foi até a rede podre de televisão e expôs isso para o mundo. Vamos lá. O que é o mecanismo? Descreva. Olha, basicamente a política no Brasil funciona da seguinte maneira. Os grandes partidos têm seus candidatos e são financiados por empresas que têm interesse em receber verbas públicas, prestadores de serviço para o Estado, particularmente construtoras e grandes bancos, né? Essas empresas, então, financiam todos os partidos. A mesma empresa que investe na campanha do Aécio investe na campanha do Lula ou da Dilma, né? E, bom, algum desses políticos é eleito e esses políticos, então, têm que compor o seu governo e depois devolver o investimento que essas empresas fizeram nas campanhas eleitorais. Vindo da Globo, meus irmãos, você que está desperto sabe que não pode vir toda a verdade. Agora, essa prática que acontece não é só no Brasil como foi colocado. Isso se dá como provado quando você analisa, por exemplo, grandes empresas tendo prejuízos, entrando em causas que vão contra a moral, os bons costumes da maioria dos seus próprios clientes. E eles entram nisso. Então a coisa vai muito além apenas de interesse financeiro. Fora isso, o que ele disse está correto. Se você assistir um documentário feito pelo próprio sistema, gigantes da indústria, você vai ver quando eles arranham o assunto de leve. Se eu não me engano, o nome do episódio é Invadindo a Casa Branca, onde eles, a elite global, que estava ali disputando por puro ego para ver quem deles era o mais rico, mas todos amigos, membros do mesmo clube, eles perceberam que se deixasse o povo eleger pessoas que realmente os representem, poderia ser muito mal para os negócios deles, para o avanço da agenda. Então, naquela época, eles colocaram um candidato patrocinado por todos eles e denegriram o máximo possível, comprando a mídia, o outro candidato, sempre causando terror, dizendo que se o outro candidato ganhasse, ele ia destruir as empresas, que ele era comunista, e etc, e etc. Essas mentiras que eles sempre falam para o gado ficar entre esquerda e direita, socialistas, capitalistas, enfim, tudo isso que você vê por aí. Com o tempo, eles foram aperfeiçoando essa técnica e perceberam que era errado, era vacilo patrocinar apenas um candidato, porque havia sempre a chance desse candidato perder. Então começaram com a ideia de patrocinar ambos os candidatos, todos eles. Empresas que muitas vezes não estão interessadas apenas em lucrar, apenas em dinheiro, mas sim no poder, na manipulação. Eles patrocinam ambos os candidatos. Outras formas que eles conseguiram também, principalmente aqui no Brasil, foi aumentar o número de parlamentar, porque dessa forma o poder fica cada vez menos centralizado, tornando mais fácil a compra e a manipulação. Porque imagine que você é um candidato e diz, olha, eu só aprovo esse projeto se você me der 1 milhão. Aí eles olham para você e dizem, olha, mas você é só um voto. Eu não compro o seu, que está muito caro, mas eu compro mais 2 de 100 mil. Entende, irmãos? Assim fica muito mais barato a famosa democracia, que na verdade é a demonocracia. Agora eu vou soltar aqui a entrevista que ele vai falar do esquema que rola aqui no Brasil, mas que você já fique ciente que é um esquema global. Vamos lá. Então como é que eles fazem? Eles apontam pessoas chaves para cargos importantes. Quanto maior o orçamento de um cargo, mais importante ele é. Então, diretor de abastecimento da Petrobras vale muito.
né, o diretoria do Correio, vale um pouco menos. Aí tem um loteamento de cargo para garantir a maioria do governo no Congresso. Esse loteamento, então, esses cargos são utilizados para recontratar as empresas que financiaram a campanha, pagando muito mais do que o serviço que elas prestam, sobra dinheiro no caixa dessas empresas. Esse dinheiro, então, é lavado e vira caixa 2 e é redistribuído para os políticos, ou como propina em dinheiro, ou como numa conta no exterior, ou como investimento em campanhas políticas. Exatamente isso, família. E é por isso que é burrice ficar brigando por esquerda e direita. Você vê que todos, absolutamente todos esses políticos, 99% deles, têm conta lá no exterior. E por que, Davi, eles têm essa conta no exterior? É porque todos são empreendedores? Não. É porque para se vender, para receber essas propinas por fora, é muito mais fácil. Daí você começa a entender como é que o governo começa a abrir mão das suas fontes de renda, das suas empresas estratégicas. Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. Embora o país, o povo, deixe de receber esse dinheiro, de lucrar esse dinheiro, as empresas para quais eles passam o monopólio, porque não existe liberalismo. Eu seria a favor da privatização se pegasse a concessão que é do Estado e passasse para o empresário nacional, para qualquer um que tenha capacidade e possa oferecer um serviço de boa qualidade, mas não é isso que eles fazem. Eles passam para 3 ou 4, 5 empresas estrangeiras e recebem as suas propinas por fora. O dinheiro, como o rapaz bem explicou, o dinheiro lavado. O dinheiro entra para a empresa, se torna lucro, vai para a conta dos seus acionistas e os seus acionistas dão esse dinheiro para quem quiser, legalmente. E aí nossos governantes, nossos representantes já têm suas continhas bonitinhas lá no exterior, só esperando os depósitos. E caso esses depósitos não sejam feitos, eles são os caras que criam a lei. Eles começam a fiscalizar, eles montam CPI e etc, etc. Nunca essas coisas nascem do movimento legítimo. Nasce por conflito de interesses. E o povo precisa entender essa realidade para que a gente pare de ser refém desses caras. Vamos continuando. Isso se dá em todas as esferas, do federal ao municipal, passando pelo estadual, e envolve absolutamente todos os partidos? Sim, todos os partidos grandes. Alguns partidos menores não têm. Mas, por exemplo, eu tenho certeza que do mesmo jeito que o orçamento de Abreu Lima está inflado, o orçamento da cidade de Paracatu do Sul, na escola lápis, que vai comprar lápis, também está inflado. Não só isso. E no legislativo, idem, porque tem uma série de empresas que têm interesses em certas leis, etc, etc. O mesmo mecanismo funciona no legislativo. E o que é interessante, e o que acho que o Brasil não está percebendo, é que o mecanismo não tem ideologia. Isso, para mim, é a parte mais importante dessa conversa. O mecanismo opera no governo do PMDB, no governo do PSDB e no governo do PT. Tanto com políticos de direita quanto com políticos de esquerda. Contra fatos existem argumentos? Quantos anos, meus irmãos, que você acompanha o nosso canal aqui, você principalmente que é mais antigo, você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Tem chegado os novos irmãos e são todos bem-vindos. Vocês fazem essa família ser maior e ter mais força, mas quem é mais antigo sabe que a gente já vem cantando essa bola desde o início do nosso canal. Desde que ainda tínhamos o primeiro canal e que tentaram derrubar. Justamente por a gente falar esse tipo de coisa. Nós não temos lado, nós somos patriotas. O nosso lado é o Brasil. O povo está sendo induzido, inclusive, por cabos eleitorais travestidos de jornalistas, a defender o seu lado, como se de fato esses caras tivessem lado. Eles não têm. Eu já disse para você, inclusive em uma discussão, eu já falei aqui sobre isso, a discussão entre esquerda e direita ela seria verdadeira e real se quando você chegasse no supermercado, quando você chegasse na bomba de gasolina e dissesse, olha, eu vim fazer minhas compras, olha, eu vim abastecer meu carro, e o cara perguntasse, você é petista, você é bolsonarista, você é de esquerda ou de direita? Porque o preço aqui você vai pagar pelo voto que você deu, pelo político que você apoia. Mas não é assim. Esses caras arrebentam com tua vida. Eles tiram teu poder aquisitivo, decidem literalmente quantos pães vão ter na tua mesa, se você vai comer seco ou com um pedacinho de carne, e as pessoas idolatram os caras, que são os nossos empregados ilustres, só isso. O que esses políticos fazem conosco, meus irmãos, nos induzindo a gostar, a acreditar neles, é o que acontece em GTA. Você já jogou GTA ou já viu o game? No GTA Vice City, por exemplo, você pode contratar as garotas de vida fácil, e elas cobram lá o valor e vão tirando o dinheiro da tua conta. E você permite que elas façam isso. Você faz lá o programa e elas vão tirando o teu dinheiro. No final do programa, ela desce do carro e vai andando. E você simplesmente sai do carro e
arrebenta ela e pega o dinheiro de volta. É isso que o governo faz com a gente, exatamente assim. Eles anunciam, olha, vamos aumentar um pouco o salário. E aumenta 20, 30, 50 conto no teu salário e a pessoa diz, olha, mas aumentou, estou recebendo um montante maior. Mas esse montante não compra o que comprava hoje. Ou seja, eles estão diminuindo o teu poder aquisitivo. R$5 hoje, por exemplo, que se você comprasse de pão há alguns anos atrás, mofava, porque você não aguentava comer tantos pães que R$5 era capaz de comprar, hoje com R$5 você não compra um litro de gasolina, meu irmão. Entende? O que os caras fazem com as pessoas e elas não percebem pela própria ignorância. Eu mesmo já falei isso aqui, eu sempre fui contra o aumento do salário mínimo. Ao invés de aumentar o salário mínimo, baixa o preço do produto. Veja que isso eles não querem fazer, porque aí você ia perceber que o salário nunca aumenta, ele só diminui. Estão arrebentando com o povo brasileiro. Mas as pessoas iludidas nessas de esquerda e direita, enquanto eles recebem suas propinas, vendem o nosso país e recebem lá, independente da sua ideologia política, que só serve de fachada. É por isso que você vê tanta contradição. É o cara que diz que vai metralhar a petralha, indicando petistas para cargos de extrema confiança e poder no Congresso. Por que isso acontece? Porque o esquema envolve todos eles, é todos amiguinhos. Enéas já falou isso. É uma farsa a briga entre eles. É só para entreter gado mesmo. Eles dão a risada das pessoas que os defendem, quando estão lá só entre eles. Mas vamos continuando aqui. Mas a Lava Jato é um começo de desvelar, esse mecanismo? Você ainda acredita na Lava Jato? Não. Que a Lava Jato, vou repetir a mim mesmo, tem um valor heurístico, ela tem. Ela já revelou, ela já expôs o mecanismo. A gente já sabia que existia um mecanismo. Não é uma novidade para a gente que a corrupção faz parte da vida do brasileiro. A mesma corrupção que tem ali na PM é espraiada pelo país. A Lava Jato, meus irmãos, o cara não quis falar, mas eu tô aqui para falar a verdade a vocês. E é a mesma coisa que eu já disse na época dela. A Lava Jato foi uma coisa que expôs muita gente, mas era justamente porque esse lado que estava crescendo muito, estava deixando o outro lado de fora, estava querendo comer sozinho. Então, logo que eu acompanhei as investigações sérias que a Lava Jato fez, nós víamos vários nomes grandes sendo citados. E os cabeças dessas operações que deveriam ir para cima desses nomes citados, dizia esse sim, esse a gente investiga, esse também, já esse aí não, esse deixa de fora. Aquele outro deixa de fora também, como aconteceu com o próprio Fernando Henrique Cardoso. Simplesmente não quiseram investigar o cara. E outros grandes nomes foram citados. A gente falou na época, não sei nem se os vídeos estão no ar ainda. Então eu que não sou gado, eu fico de olho nas entrelinhas, eu já percebi, eu digo, olha, tem coisa errada aí. Isso está sendo orquestrado por um dos lados. Se ela tivesse sido, como o próprio nome dizia, para ser um lava-jato mesmo, muito mais pessoas teriam caído. Mas não era interessante isso para o sistema. Era só para dar um recado ao lado que estava grande demais na época. Entende, meus irmãos? Nunca foi a favor do povo. Fizeram a Lava Jato, que era uma ferramenta boa e legal, a favor dela mesmo. Isso tanto é real que você que ainda duvida, meu irmão, e está certo em duvidar, isso mostra inteligência sua, mas os fatos falam por si só. Isso tanto é real que assim que derrubaram quem era para derrubar, o próprio presidente disse, sim, eu acabei com a Lava Jato, porque no meu governo não tem problema nenhum, tá tudo certo aqui. E por que é que ele fez isso? Porque se continua investigando, vai cair agora os que não é para cair. Entende, irmãos? Então foi feito da forma que foi. Vamos continuar com um trechinho da entrevista que é bem importante agora. O problema é que essa corrupção está na lógica da política. Isso tem uma série de consequências. Por exemplo, uma pessoa honesta vai pensar 100 vezes antes de entrar na política. Porque ela não vai se dispor a fazer o que precisa ser feito para se eleger. É quase que, cargo público no Brasil é quase que certidão de corrupção. E tem políticos honestos, mas eles são a minoria. E nos grandes partidos é uma raridade total. Não há a menor dúvida para qualquer pessoa razoável que os últimos 3 governos federais montaram um esquema sistêmico de corrupção entre PT e PMDB. E a mesma coisa vale para o PSDB, né? Ultimamente eu tenho olhado para o Supremo Tribunal Federal e ficado preocupado, porque o fato do Aécio ainda ser senador é estarrecedor. Não dá. Em qualquer país normal, tem coisas estarrecedoras que você olhando de fora, por exemplo, a Odebrecht ainda existe. A Odebrecht destruiu o Brasil. Destruiu. Praticou corrupção. Aliás, não foi só o Brasil, fez no Peru. Mas a Odebrecht não pode existir, esses partidos que você muito citou menos também esses não. Partidos. Mas aí o vácuo político que aconteceria... É melhor o vácuo do que o espaço político ocupado por, não vou falar a palavra,
porque eu não quero falar nenhum palavrão. Mas não dá. Ou a gente vai seguir a lei ou não vai. Por exemplo, o PT, o PSDB e o PMDB, só o volume que eles operaram de Caixa 2, se o Gilmar Mendes não tivesse sido presidente do Supremo Tribunal Federal, tinham que ser extintos. E o Temer não poderia ser presidente, teria que ter sido cassado junto com a chapa da Dilma. Essa entrevista já é antiga, meus irmãos, mas você veja como é atual. Porque quando se fala do X da questão, não interessa quantos anos se passe. O documentário Gigantes da Indústria, volto a citar e recomendo que você assista aqui mesmo no YouTube, Gigantes da Indústria, é antiguíssimo, mas o modo operante deles é a mesma coisa e o que mudou é apenas uma evolução, mas continua basicamente com a mesma estrutura, porque é um esquema global, com um único objetivo: falir todas as nações, causar o estado de caos, para assim essas nações aceitarem a perder sua soberania, como já está acontecendo no mundo inteiro. Cada vez mais até os problemas se globalizam, e se os problemas estão globalizados, eles precisam de uma solução que venha de um governo global. É simples assim. Alguém que ponha ordem no galinheiro. Então todos esses partidos políticos, meus irmãos, eles servem justamente para fazer essas negociatas. Você não pode passar o dinheiro direto para o político, mas você passa para o partido que passa para ele. Isso é legal. Em empresas, se você chegar lá passando fome e pedir um pão, os caras não te dão. Vai trabalhar, vai arrumar emprego. Mas de repente eles estão preocupados com as nossas eleições e dão milhares de dólares aí para a campanha dos partidos, que passam para os candidatos. Por que será que eles fazem isso? Porque são bonzinhos? No caso que foi citado agora na entrevista do Michel Temer, eu falei a mesma coisa na época. Vocês perdoem inclusive a expressão que eu usei naqueles tempos, mas eu disse: tirar Dilma e deixar Temer é cagar e não limpar a bunda. É exatamente isso que foi. Sendo que o Temer teria o espaço que o PT não tinha para literalmente sangrar o Brasil. O que foi que o Temer fez? Esse aumento do combustível não começou agora com o Bolsonaro apenas, não. Foi desde o Michel Temer que mudou a política da Petrobras. Todos esses aumentos abusivos, que gerou inclusive aquela greve dos caminhoneiros, vêm do governo Michel Temer. E o governo Bolsonaro, assim como o Temer falou, e eu cansei de mostrar isso aqui para vocês, o Temer falando isso, nós fixamos colunas, fizemos a estrutura que não importa quem vença, ele vai ter que cumprir os nossos acordos. E é exatamente isso, ele mesmo elogia o governo Bolsonaro, porque está dando continuidade ao dele. Uma pessoa que era justamente o cara que dizia que o FHC tinha que ser metralhado. Por fazer o quê? Por fazer o que ele está fazendo agora, entregando a nossa nação. Então, meus irmãos, mais claro do que isso é impossível. Se você vê essas coisas e ainda acha que se trata de não, mas é o meu lado, é o meu político de estimação, político só serve para uma coisa, meu irmão, é ser cobrado mesmo. Porque se ele sentir a mínima confiança sua, a besteira de acreditar que ele é seu amigo, ele só precisa disso para ele adiantar os planos que essa agenda global tem. É só isso que ele precisa, um pouquinho de confiança sua. Esse é o espaço necessário para eles adiantarem a maldita agenda. Então passe esse vídeo adiante, mostre para mais pessoas que nós precisamos ser patriotas, e não esquerdistas nem direitistas. Patriotas. Dr. Enéas cansou de dizer isso em entrevista, não há espaço para quem quer fazer um bom governo, para quem pensa na sua população e na sua nação, não há espaço para ser de esquerda nem de direita. Você não pode se radicalizar de forma alguma. Você precisa permitir que empresas cresçam, se desenvolvam, sem a intervenção do Estado, e ao mesmo tempo precisa da intervenção do Estado para não permitir que essas empresas abusem do povo, para não permitir que o pobre mais necessitado, por uma deficiência, por uma escolaridade baixa, não morra de fome. É o equilíbrio, é o capitalismo saudável e não selvagem. Dá para fazer. Se você pega o que é pago de juro, por exemplo, e você distribui para a população, a nossa situação, o nosso poder aquisitivo triplica, quadruplica de um dia para a noite. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade.
é a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Mas as pessoas não sabem dessas informações, então elas ficam polarizadas e dizem, assim como o próprio Bial disse, mas vai fazer o quê? Praticamente dizendo, mas são eles que são a lei. São eles que são a ordem, sem eles é pior, vem o caos. Não, eles estão causando o caos, porque são pagos para isso. E o povo precisa acordar. Enfim, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Lembrando que a gente tá com 2 produtos na Hotmart, o audiobook e o e-book. Faça um esforcinho, meu irmão, participe. Tem pouquíssimas pessoas participando. 11/10/2021. São exatamente 238 participantes. A chance que você tem aqui é muito grande, porque ao comprar um dos nossos produtos, você ganha números. 1 ou 3 números gratuitamente para participar do sorteio do Astra Cristine, que pode ser o carro ou pode ser 25 mil reais, dependendo da escolha que você faça, se for sorteado, tá certo, irmãos? Então vai ficar a sua livre escolha. Você foi sorteado, você escolhe, quer o carro, um Astra Turbo, excelente, um grande carro, com certeza quem pegar ele, escolher ele, vai ser muito feliz com o carro, foi feito com carinho pelas minhas próprias mãos. Ou você pode escolher o dinheiro, que também pode ser aquele valor que você precisa para dar entrada no seu terreninho, na sua casa própria, pagar suas dívidas, começar um ano que vem melhor ou até sair do país, enfim, pode ser o pontapé que você precisa, né? O pontapé inicial. Participe, vale a pena, e ainda que você não ganhe, meus irmãos, você vai estar ajudando a pessoa que ganhou, pode ter certeza disso. Só foi possível graças à sua participação. Então, de todo jeito, a gente sai no lucro. Enfim, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.